Olá, vamos agora para a aula 2 do Clube da Empregabilidade, né? Que faz parte da quinta aula do clube, né? Lembra que eu dividi em três? Eu falei para vocês no primeiro vídeo, quando eu falei sobre identidade pessoal e profissional, o quanto que o ambiente de trabalho influencia na nossa identidade? Pois é. O segundo, eu tinha dado essa aula ao vivo e falei dos três temas, agora eu dividi. E essa aula agora é falando sobre 7 estratégias, né, para você manter uma relação saudável e equilibrada com o seu trabalho, preservando a sua integridade e o seu bem-estar. Lembrando que esse material de apoio está disponível para você, tá? Que faz parte aqui do Clube da Empregabilidade. É muito normal, é muito comum as pessoas se perderem na dinâmica do trabalho, ou trabalhando de forma excessiva e esquecendo da vida, focando só no trabalho, fazendo com que o trabalho seja a parte mais importante da vida da pessoa, ou, em paralelo, a pessoa não levar tão a sério o trabalho. Então, encontrar um equilíbrio é o segredo, é o que vai fazer você sentir um bem-estar, uma realização profissional, né? Sem esquecer que existe vida além do trabalho. Se não tiver esse equilíbrio, se você não tiver relações externas e autocuidado, o que que vai acontecer? Vai chegar uma hora que você não vai dar conta. Vai chegar uma hora que você vai ter um burnout. Não tem para onde correr. Porque se a vida é só trabalho, 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 fora que o risco de você interpretar os acontecimentos do dia a dia da pior maneira possível é enorme, tá? Porque se você vive em função do trabalho, se você perder esse trabalho, quem é você? Sem o crachá da empresa que você trabalha. Como você se enxerga? Por isso que eu comecei a quinta aula do Clube da Empregabilidade falando sobre identidade profissional. Você é muito mais do que o que você faz. É fundamental que você, inclusive, tem um detalhe que eu não falei na aula de identidade e eu vou falar agora, tá? É um exercício que tem a ver com a aula de identidade. Daqui a pouco a gente entra nas 7 estratégias. Como eu falei para vocês, eu regravei. Então, tem coisas que eu posso ter falado lá na live ao vivo que eu tenho esquecido. Acabei de lembrar de algo muito importante. Se você não assistiu a aula de identidade profissional, volta lá. E se você assistiu, eu quero que você faça o seguinte exercício. Eu quero que você anote agora, escreva. Quem são as pessoas que, se você pudesse contratar hoje, você contrataria de olhos fechados? Pessoas que você já trabalhou, ou que você conhece o profissional, o lado profissional dessas pessoas. E se você tivesse a oportunidade, seja porque a empresa é sua, ou porque você é o gestor ou a gestora. Quem são as pessoas que você contrataria de olhos fechados? Que você faz questão de ter essas pessoas junto com você? Anota e dá uma pausa. Pausa tudo agora e anota. É importante esse exercício. Vou entender que você já pausou e você já escreveu, já anotou. A minha pergunta é: essas pessoas sabem que você tem elas na mais alta estima? Você já recomendou essas pessoas, esses profissionais? Se você não fez isso ainda, faça. Recomende essas pessoas que você contrataria de olhos fechados e faça uma bela recomendação, tá? E se torne uma pessoa que, quando pensarem em alguém para a sua área de atuação, que lembrem de você. Mas seja grato por quem foi importante na sua vida, por quem fez a diferença, por quem se mostrou ser um bom ou uma boa profissional. E seja uma dessas pessoas também, tá bom? Mas agora vamos para o tema. E o que eu preparei para vocês é esse material aqui, tá? Que é importante que você baixe. Para isso, você só precisa estar inscrito aqui no Clube da Empregabilidade para ter acesso. Mas presta atenção nesses detalhes, porque vai fazer toda a diferença aí na qualidade, né, da sua vida, no seu bem-estar,
na forma como você vai se posicionar no mercado de trabalho. O primeiro ponto, gente, é definir limites claros, tá? É importante você manter uma relação saudável e equilibrada com o trabalho. Por quê? Porque você vai ter momentos que você precisa se desconectar. Você precisa para ter equilíbrio. Então, estabeleça horários específicos para você começar e para você terminar. Você tem hora para entrar e tem que ter hora para sair. Não pode ser um trabalho em que você chega lá às 7, 8 da manhã e só vai parar lá para as 11 da noite, meia-noite. Não tem como ter qualidade. Não tem como ter saúde, tá? Às vezes você vai ter picos, né? Tem gente que trabalha com parada, com projetos, tem data ali para terminar, tem prazo. É normal a gente dar um sprint, dar uma acelerada, fazer mais do que o que a gente faz no dia a dia, mas o ideal é que você se organize de forma que você consiga, no dia a dia, se desconectar. Por isso é tão importante estabelecer horários para você, quando está em casa, né? Com exceção de um dia ou outro, um prazo ou outro apertado, tá? Mas ter esse momento de desconexão é fundamental, assim como você também ter um espaço físico para trabalhar, né? Se dedicar, seja para você se dedicar para os estudos, seja para o trabalho. Tem gente que trabalha home office, né? Daí, quando trabalha home office, é importante ter ali um espaço para você não ficar trabalhando o tempo todo, né? Para entender que quando você está, que nem eu trabalho home office, eu estou aqui no meu escritório, a porta está fechada, eu estou gravando. Quando eu terminar de gravar essa aula, eu desligo tudo, fecho tudo e vou para o quarto, vou para a sala, vou para a cozinha, vou para outro ambiente e daí não quero mais saber de trabalho. Tá? E não vou ficar olhando o celular tentando responder ninguém, não. Se eu olhar o celular, vai ser para olhar coisas que têm a ver com distração, com hobby. Não quero saber de trabalho no momento que eu terminar aqui. Até porque eu já estou gravando altas horas, né? Da noite, no horário da noite. Então, é importante até para sua família entender que quando você está naquele ambiente, ou você está estudando ou você está trabalhando. Mas estabelecer horários e estabelecer local é importante, até para o seu cérebro entender. Ali naquele momento é o momento que você está focado no trabalho. Quando você está trabalhando, foca trabalho. Quando você está em um momento de lazer e de prazer, é esse o objetivo. Daí você esquece trabalho. Combinado? Então, esse é o primeiro item, né? Definir limites claros, tá? Ter clareza. O segundo ponto, vamos lá, priorizar a saúde mental e a saúde física. Por isso é tão importante ter pausas regulares. Você não é escravo do trabalho. Você está prestando um serviço, né? Você está vendendo as suas horas, o seu conhecimento. Só que fazer pequenas pausas durante o dia te ajuda a relaxar um pouco mais, porque se você ficar em clima de tensão o tempo inteiro, você não vai ter criatividade, você não vai pensar da mesma forma que você pensaria, não vai trazer as soluções que você poderia trazer se você não tivesse com a mente livre, sabe? Com a mente desocupada. Às vezes um cafezinho, um chá, uma água, deixar o problema ali de lado um pouquinho para pensar em outras coisas, faz com que você tenha insights. Por isso que é tão importante também, e está aqui um dos itens, a questão da alimentação e do sono, tá? É muito comum as pessoas, quando elas não param para priorizar a sua saúde física e sua saúde mental, elas inclusive comerem na frente do computador. Elas estarem trabalhando e se alimentando. Só que não está se nutrindo, porque geralmente ela está comendo fast food, né? Está comendo coisas gordurosas, está ali com muito carboidrato, uma necessidade absurda de doce, bebendo pouca água. Então, cuida com isso. É fundamental para você priorizar sua saúde mental e física, que você faça pausas regulares, que você faça atividade física, tá? Nem que seja ali um alongamento, né? Esticar aí os braços, mexer, vou aproveitar para fazer também, mexer um pouquinho aqui, ó, o pescoço, os ombros, né? É importante a gente fazer isso, esticar os braços, alongar os dedinhos aí, tá? Ó, isso aqui é importante. Por quê? Porque o nosso corpo precisa de movimento, senão a gente trava tudo. Daqui a pouco você está com dor na coluna, não está conseguindo, está com cãibra.
Por quê? Porque não faz pausas, porque não faz atividade física, porque se alimenta mal e dorme mal. O que eu estou falando aqui faz sentido? Você consegue se identificar com alguma dessas coisas? Algum desses probleminhas? Se sim, tá tudo bem, desde que você comece a mudar a partir de agora. Porque o que que acontece? Às vezes a gente entra num ciclo automático e a gente fica com aquela impressão que quando as coisas melhorarem, quando tiver mais tranquilo, daí eu vou para academia, daí eu vou cuidar do meu corpo, daí eu vou cuidar da minha saúde. Esquece. Se você esperar ficar tudo tranquilo, eu lamento te informar, você não vai fazer nada. Nada vai avançar, porque as coisas não ficam tranquilas. Os desafios aumentam, mudam os desafios, mas não melhora. O que melhora é a forma como a gente se encaixa na nossa vida. Se você deixar a vida te levar, olha, é muito bonito na letra, né? No samba, é legal, deixa a vida me levar. Mas no dia a dia e na prática, os resultados não são legais. Então fique esperto com esse item 2, tá bom? Qual é a estratégia número 3 que você precisa tomar muito cuidado também? Desenvolver habilidades de comunicação. Essa é o tipo de habilidade que, assim, não interessa qual é o cargo que você está executando nesse momento, tá? Desenvolver habilidade de comunicação é essencial para uma relação saudável e equilibrada no trabalho. A maioria dos problemas que a gente tem é por causa de comunicação. Para pensar. A forma como as pessoas falam com a gente e a forma como a gente fala com as pessoas, tá? Tem gente que fala de maneira muito bruta, muito grossa, muito direta. Tem outras pessoas que enrola muito para falar, prolixa demais, fala muito devagar, é muito enrolada, tá? Então, assim, geralmente os problemas começam por falta de comunicação ou falta de habilidade na comunicação. Então, a primeira coisa que eu vou trazer aqui para reflexão, né, é sobre você também expressar suas necessidades, tá? A capacidade de comunicar as suas necessidades, de estabelecer limites claros, é crucial para o bem-estar no ambiente de trabalho. Então, avalie se a sua carga de trabalho atual e os seus compromissos pessoais, antes de você assumir novas responsabilidades, pensar nisso é muito importante, porque assim, você tem uma vida. Nesta vida, tem pessoas que estão estudando depois do horário, estão fazendo academia, né? Tá colocando aí a questão da saúde como um item importante no seu dia a dia. Tem gente que tem outros projetos profissionais, tá? E tem um outro trabalho. Enfim, tem gente que simplesmente quer se dedicar à sua família, aos filhos, tá? Cada um sabe como é que está a sua vida. Então, antes de você assumir novas tarefas, novos desafios, avalia se isso cabe na sua agenda. Como que você vai administrar isso, tá? Para que você consiga dar conta do recado, tá? Então, assim, impor limites também é algo importante. Você definir expectativas, você ser transparente com a pessoa, você saber se você deixar o seu chefe ali, o seu líder, saber se você tem disponibilidade de horário, ou olha, terça e quinta são dias em que a minha agenda já está comprometida, são dias que eu vou para pós-graduação, ou são dias que eu já fechei com o personal, ou que eu já fechei na academia, já paguei o ano todo. Então, segunda, quarta e sexta tá complicado para mim, mas eu vou administrar o tempo da melhor forma possível para poder fazer as entregas no horário. Você nem precisa necessariamente falar isso, porque isso aqui é óbvio, né? Então, se você sabe que a sua agenda está comprometida em alguns dias da semana, você tem que acelerar ao máximo para você não ficar com o trabalho atrasado naqueles dias, para você não ter que ficar fazendo hora extra, tá? Então é importante ter clareza sobre isso, né? Sobre os seus limites, sobre os seus compromissos, tá? Identifique prioridades, né? Discuta aí com a sua liderança, se necessário, para você garantir que as expectativas sejam alinhadas com os objetivos mais críticos. Por exemplo, se estão te pedindo muita coisa ao mesmo tempo, o que é mais importante?
para você colocar foco e energia naquilo. Eu já sentei com o meu líder uma vez, né? Eu lembro assim de um fato específico que ele estava sempre pedindo cada vez mais coisas. Daí chegou um momento que eu falei assim, tá, você me pediu 4 coisas importantes. Dessas 4, qual que é a mais urgente? A que eu tenho que colocar prioridade 0. Depois eu ponho prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3. Mas qual que é a 0? Que nenhuma é mais importante que ela. Então, às vezes, a gente ter esse tipo de conversa faz com que o outro respire antes de pedir a 5ª tarefa e entenda que você precisa terminar a primeira para poder entregar a segunda. Tá? Eu sei que tem momentos e situações que você tem que ali administrar os pratos ali, meio que quase que ao mesmo tempo. E tem coisas que você consegue. Resolve uma coisa aqui, enquanto está falando com o outro ali, enquanto passou um e-mail ali, e em pouco tempo você resolve 2, 3 coisas. Tem situações que sim, tem outras que não, que exigem tempo, organização, um planejamento maior. Então, isso faz parte das habilidades de comunicação. Você conversar com o outro e alinhar ali as prioridades, as expectativas e o que é mais urgente, tá? Aprenda a dizer não de forma respeitosa e assertiva quando necessário. Você não precisa dizer sim para tudo. Tem coisas que você não vai dar conta, principalmente se você é uma pessoa influente, quem é auto-D, né, costuma ter mais facilidade de falar, não, não posso, não tenho condição de assumir mais esse compromisso. O auto-D fala disso com maior tranquilidade. O analítico também. Se o analítico perceber quem é no DISC, né, auto-C, essa pessoa ela sabe até onde ela pode ir. Então ela tem uma facilidade maior também de falar, olha, eu já estou com tantos compromissos, não consigo assumir mais esse. Já o alto I, que é o influente, ele quer dizer sim para todo mundo. Então ele tem mais dificuldade, quem é muito influente tem dificuldade com planejamento. Então ele é muito otimista, ele sempre acha que vai dar conta, ele sempre acha que dá para mais uma tarefa, dá para assumir mais um compromisso, e às vezes não. Então, às vezes, é importante você aprender a dizer não. Olha, não vai ser possível isso agora. A gente pode falar disso na próxima semana. Posso falar com você sobre isso daqui a 2, 3 dias, ou daqui a tantas horas, mas agora eu preciso primeiro concluir essa tarefa. Então, aprender a se posicionar dessa forma é importante e faz parte, né, dessa parte de desenvolver habilidades de comunicação, porque você não precisa dizer sim para tudo, tá? Tenha clareza sobre isso. E pedido de suporte, então não hesite em solicitar ajuda ou recursos adicionais quando você estiver enfrentando desafios aí e perceber que não dá para dar conta sozinho. Muitas pessoas acabam se prejudicando no trabalho por não ter essa clareza e não saber pedir ajuda. Tá? Não deixa para sua liderança descobrir que você não vai dar conta do recado no momento que não tiver mais o que fazer, quando o prazo já estiver muito apertado, tá? Então, cuida com esse detalhe, tá? Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Eu acabei, acho que eu não consigo ajustar isso, editar, consigo. Deixa só o meu nome aqui, tá? O nome da empresa, agora eu consegui arrumar. Qual que é o 4º ponto, a 4ª estratégia que você precisa estar bem ligadinho, tá? Bem ligadinha. Vamos lá. Feedback, na verdade, não é nem 4º, está dentro ainda das habilidades de comunicação, que é o feedback positivo, tá? Primeira coisa, o feedback é uma ferramenta muito poderosa, né, para o desenvolvimento pessoal e profissional, e saber tanto dar quanto receber é muito importante. Tem gente que tem dificuldade de oferecer feedback. E com isso, a pessoa nunca sabe se ela está indo bem, se ela não está indo bem. Então, o que é importante na hora que você for dar um feedback para alguém? Primeira coisa é você ser específico, é você ser objetivo e focado na solução. Não fica com historinho, não fica criticando coisas que não é necessário. Ou trazendo assuntos de muito tempo que aconteceu e não tem o que a pessoa fazer agora. Por isso que o ideal é que o feedback seja assim, algo que você faça pensando na melhoria e no crescimento do profissional. E, de preferência, bem próximo do fato. Aconteceu alguma coisa, você
vai conseguir pontuar aquilo de forma específica, de forma segura, objetiva, sem mimimi, mas assim, para que a pessoa consiga melhorar de maneira instrutiva, construtiva, então beleza. Agora, é importante que além de você dar feedbacks, e por incrível que pareça, tá? Eu conheço profissionais que falam para mim, Jana, nunca recebi nenhum feedback. Nunca. Eu nunca sei se eu estou indo bem, se eu não estou indo bem. Então, se você também está diante de uma liderança que nunca te dá retorno, pergunte, peça feedback, porque isso revela, demonstra que você quer melhorar, tá? Mas outro ponto importante, ainda desenvolvendo habilidades de comunicação, é você estar aberto e receptivo para você receber feedback, tá? Vendo isso como uma oportunidade de melhoria, de aprendizado. E também é legal que você faça perguntas para você esclarecer direitinho, né, o ponto de vista da outra pessoa, para você ver se você entendeu o que o outro está querendo dizer, se está claro isso para você, tá? E ser grato pelas melhorias que a pessoa está tentando trazer para você, tá? Não é todo mundo que tem coragem de falar aquilo que você precisa ouvir. Tem muita gente que não tem coragem de fazer isso, tá? A gente precisa aprender a receber críticas construtivas e olhar com carinho aquilo que a pessoa teve coragem de dizer, porque muita gente não tem coragem de dizer. Critica você, fala mal para outras pessoas, mas não fala para você. Então, quando alguém tiver a coragem de falar algo que é para o seu bem, no seu crescimento, fique feliz e agradeça. Ao aprimorar essas habilidades de comunicação, você não apenas melhora as suas interações no trabalho, mas também contribui para o ambiente mais colaborativo, mais produtivo, tá? Por quê? Porque não vai ter aquele mimimi, não vai ter aquela história de que, eu não posso falar com fulano, porque toda vez que eu falo, ele recebe ou ela recebe da pior maneira possível. Não seja esse tipo de profissional, que as pessoas não se sentem à vontade para poder pontuar melhorias em você. Claro que é importante que você filtre, tá? Filtra, veja o que faz sentido e melhore. Combinado? O que mais? Eu falei, o quarto ponto é cultivar relações positivas no trabalho. Então, fomentar um ambiente positivo mostra empatia, mostra respeito pelas experiências e pelas perspectivas dos colegas também. Então, reconhecer e valorizar as contribuições também ajuda a criar um trabalho positivo. Tem gente que tem muita dificuldade em reconhecer a ajuda dos outros e reconhecer o valor do outro. Então, se você tem aquele colega que facilita a sua vida, né, que te ajuda, nem que seja, tem gente que ajuda com um alto astral, com um bom humor, com um bom dia, né, por estar atento ou atenta às pessoas, tá? Então, assim, é importante que você também resolva conflitos de maneira construtiva, tá? As pessoas, elas não têm que o tempo todo concordar com a gente. E é na discordância que muitas vezes a gente melhora, que a gente cresce, tá? Então, assim, é importante que a gente também respeite o interesse das outras pessoas. Por exemplo, se você trabalha num ambiente que tem várias pessoas, você tem que levar em consideração também o interesse das outras pessoas. Uma coisa que dá muita briga é isso aqui, né? Ar-condicionado, controle. Um quer a temperatura mais baixa, o outro quer a temperatura mais alta. Então é importante, quem é muito friorento, levar casaco, quem é muito calorento, né, não ir tão agasalhado para o trabalho, ir com roupas mais leves, mais fresquinhas. E mesmo quando o assunto não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com o trabalho em si, respeitar a perspectiva do outro, ouvir o outro, né? Não ficar naquela de sempre querer que a sua opinião seja a que impera. Você não é um imperador, nem uma imperatriz, uma imperadora, agora esqueci a palavra correta, né? Você não é a dona da verdade. Então é importante a gente, para construir relações positivas no trabalho, também ouvir os outros. Ver o que faz sentido, investir tempo, investir esforço ali em cultivar relações positivas no trabalho. Tá? Com isso, você
contribui para um ambiente melhor, para um ambiente mais produtivo, que facilita aí a colaboração mútua, senão daqui a pouco as pessoas não querem nem falar com você. Fica atento a esse detalhe. Um outro ponto importante, a quinta estratégia, é você praticar a autocompaixão e o autocuidado. Por quê? Porque a gente também tem que aprender a celebrar as nossas conquistas, reconhecer o nosso progresso, mesmo que seja pequeno, mas para manter a sua motivação. Então, a consistência que você tem no seu trabalho, aquilo que estava com dificuldade, mas agora está melhorando cada dia mais. Não fica dependente só do que os outros pensam sobre você, ou das pessoas baterem nas suas costas e elogiarem, olha, você está fazendo um bom trabalho. Claro que é legal, mas não fica dependendo disso o tempo todo. Porque tem gente que tem muita dificuldade de elogiar, tem lideranças que têm medo de elogiar e você ficar pedindo aumento, tá? Então, assim, é importante quando você reconhece que está fazendo o seu melhor, quando você faz um bom trabalho e quando você valoriza isso, tá? Outra coisa importante é você ter tempo para você reservar ali um período do dia, seja para fazer uma meditação, para um esporte, para uma caminhada, para a leitura de um livro, para brincar com seu cachorro, para ficar mais juntinho, assistir um filme, assistir uma série com quem você ama, ou com você mesmo. Tomar um banho demorado, né? Dormir um pouquinho mais cedo. Enfim, quanto de tempo você tira para você? Às vezes a gente se dedica tanto para os outros, sempre inclui as pessoas na agenda, mas qual foi a última vez que você fez um exame? Que você fez, você que é mulher, que fez um autoexame, que marcou ali aqueles exames de rotina, quantos anos fazem? Que você não faz um exame de rotina, que você não sabe como é que está aí, né, internamente, como é que você está internamente? Quantas vezes, né, a pessoa pensa, nossa, eu queria tanto ter um tempo para alguém me ouvir, fazer uma terapia. Por que não? Por que não? Será que você não está merecendo um tempo para você? O que que é que o teu corpo, a tua mente, está gritando, pedindo? Às vezes é uma viagem curta, uma viagem de final de semana, né? Ou passar uma tarde num clube, uma tarde num parque, ou junto com um amigo, com uma amiga, conversando, jogando conversa fora, não fazendo nada com alguém, ou só com você. Porque assim, para a gente ser bom para o outro, a gente primeiro tem que ser bom para a gente, né? Não dá para você. Tem gente que fala assim, ai, eu te amo. Como é que você pode amar alguém se você não se ama? Eu não acredito em quem fala eu te amo sem se amar. Porque primeiro você tem que amar você. Primeiro você precisa cuidar de você. Porque se você ama alguém, você vai fazer o melhor pelo outro. Mas esse outro, se ele te ama, ele quer você bem. E se você não se cuida, como é que você vai estar bem para o outro? Primeiro, a gente precisa se amar. Depois que a gente se ama e se cuida, a gente está muito mais aberto para amar o outro de forma mais saudável, mais gentil, com menos cobrança. Porque quando o outro não quiser ficar com você, ou, né, tá tudo bem. Só tem que ficar enquanto quer, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Só quando faz sentido que a gente tem que estar na vida do outro. Quando não faz sentido, vida que segue. E isso tem a ver com saúde mental, com bem-estar. Mas isso a gente só consegue quando a gente se coloca em primeiro lugar, tá? E é importante isso. Para de achar que você tem que viver só para os outros. Viva para você também, que você vai ser mais gentil com os outros. Leva isso em consideração. O que mais? A sexta estratégia é você buscar crescimento e desenvolvimento pessoal. Por quê? Às vezes, na empresa que você está trabalhando, você tem essa possibilidade de crescer com ela, tá? Tem isso também. Mas nem sempre você vai ver isso nas empresas que você está trabalhando. Se a empresa não está focada no desenvolvimento pessoal e profissional, cabe a você buscar. Então, a tua carreira é responsabilidade sua. Não terceirize essa responsabilidade para a empresa. Porém, se a empresa possibilita, né, aprendizado contínuo, aproveite.
Eu tenho um aluno do Recolocação Profissional 2.0, o nome dele é Luciano. Talvez ele até assista essa aula. Se você assistir, Lu, fala para mim, deixa eu saber. O Luciano é um que ele fez tudo que a empresa que ele trabalhava oferecia. O currículo dele, eu conheci ele já há alguns anos, mudou drasticamente. Ele saiu de um perfil de analista para um perfil de gestor de projetos. Por quê? Porque em poucos anos ele aproveitou todas as oportunidades que ele teve nas empresas que ele trabalhou e ele continuou se atualizando como continua. Então é lindo você acompanhar um profissional que ele coloca essa questão de educação contínua como algo natural na sua carreira. Isso faz com que você tenha muito mais oportunidades. O que que eu percebo? Tem profissionais que ficam esperando alguém dizer o que ele precisa fazer. E não é assim que funciona. É você que tem que definir aonde você quer chegar. Ao ter clareza de onde você quer chegar, você vai entender qual é o passo a passo, o que que é necessário para você chegar onde quer chegar. E até para se manter onde você está. Porque a gente está vivendo hoje num mercado que ele é tão dinâmico e as coisas são tão, né, elas mudam com uma facilidade tão grande que se você não se adapta, se você não se atualiza, você vira uma pessoa é, dispensável. Essa é a realidade, tá? Hoje não é o tempo de experiência que você tem que faz diferença, e sim o quanto você está atualizado em relação à sua área de atuação. Então, melhoria contínua é algo que você tem que levar em consideração. Aproveite as oportunidades que tem e corra atrás daquelas que não estão sendo oferecidas pela empresa, porque a sua carreira é responsabilidade sua, beleza? Resolva conflitos de maneiras construtivas, isso aqui eu já falei. Agora vamos aqui, qual é a outra estratégia? Eu coloquei aqui a última, a sétima, gente. Para mim, é uma das mais importantes, é você trabalhar a sua empregabilidade. Não interessa se você está trabalhando ou fora do mercado. Você tem a responsabilidade. Se você quer continuar crescendo na sua carreira, se você quer ter saúde e bem-estar, em trabalhar a sua empregabilidade. Por quê? Porque isso vai te possibilitar fazer escolhas. Inclusive ficar no emprego que você, atual porque você quer, não porque você não tem escolhas. O que eu mais gosto de quem tem empregabilidade alta é exatamente isso. Porque ao você estar numa empresa porque você quer, você é muito mais feliz nessa empresa, muito mais do que se você achasse que você não tem mais opção nem escolha, tá? Então, um dos pontos que eu coloquei aqui para vocês, eu vou compartilhar, deixa eu abrir aqui novamente. Primeira coisa, você precisa aprimorar as habilidades técnicas e específicas da sua área. Foi a primeira coisa que eu estava falando aqui, né? Desenvolver competências interpessoais, como comunicação, trabalho em equipe, liderança, resolução de conflitos. Tudo isso é valorizado em qualquer ambiente de trabalho, não interessa qual seja a sua função. Construir e manter uma rede de contatos, não ficar achando que você só precisa manter uma rede quando precisa, tá? O ideal é que você tenha uma rede aquecida até quando você não está buscando novas oportunidades. Com isso, você pode ajudar colegas e quando precisar, já está aquecida. Você não é aquela pessoa que só busca o outro quando tem interesse. Você não é interesseiro, você é interessante, tá? Torne-se uma pessoa interessante, não interesseira, porque as pessoas percebem e você não tem como usufruir de maneira positiva de uma rede que você só busca quando tem interesse próprio, tá? Mantenha um portfólio atualizado dos seus trabalhos, dos seus projetos, das suas realizações. Isso é muito importante para você demonstrar suas competências e também os seus resultados alcançados. E qual é o melhor lugar para você manter ali o teu, fazer como portfólio, usar como portfólio? Adivinha? Se você é meu aluno, você sabe, é o LinkedIn. O LinkedIn é o melhor lugar do mundo para você usar e encarar como um portfólio, tá?
É isso que eu ensino dentro do Recolocação Profissional 2.0. A gente tem um módulo só de LinkedIn, inclusive com uma parte de inteligência artificial, para melhorar o campo sobre, para melhorar todo o seu perfil, para você fazer artigos, publicações, tá? Então, se você é aluno do Recolocação Profissional 2.0, dá uma olhada nas melhorias que eu fiz no módulo de LinkedIn. Se você não é aluno ainda do Recolocação Profissional 2.0, não perca tempo, tá? Quem é do Clube da Empregabilidade tem desconto, um mega desconto. Eu vou deixar o link aqui na descrição, também aqui no material de apoio, tá? Se você não é aluno ainda, para de perder tempo, porque é importante que você trabalhe a sua empregabilidade para você ter escolhas, para você ganhar mais, para você se sentir mais valorizado, para você receber mais ofertas de emprego. E o melhor lugar para você trabalhar o seu portfólio profissional é o LinkedIn. Mas o bacana do Recolocação Profissional 2.0 é que você não vai aprender só o LinkedIn, não. Você vai aprender a ter o melhor currículo da sua vida, você vai aprender a fazer a melhor entrevista da sua vida, a fazer network efetivo. Tem um módulo novo só de networking, tá? Porque é importante que você, ao trabalhar a sua empregabilidade, que você tenha uma parte ativa, né, ali no LinkedIn, que você se inscreva nas oportunidades, mas que você use também o LinkedIn de uma forma que você seja encontrado e que você aprenda a ter um network efetivo, que você se torne uma pessoa interessante, que você saiba usar a sua rede de contato e transforme ela numa comitiva, tá? E eu ensino todo esse passo a passo, além de trabalhar a questão da mentalidade e fazer mentorias toda semana, tá? Então é importante que você que é do clube, aproveite o desconto de quem é do clube. Então dá uma olhada depois no link aqui. Deixa eu ver o que mais. Eu coloquei aqui para vocês. Esteja aberto também a novas oportunidades, né? Não fica fechado só naquilo que você está fazendo hoje ou naquilo que você fez até agora. Existe uma coisa chamada habilidades transferíveis, tá? O que você sabe fazer, quem você se tornou, pode te ajudar a fazer outras coisas também. Tem algumas habilidades que são totalmente transferíveis. E muitas vezes a pessoa não está aberta e não está atenta, acha que ela tem que fazer sempre a mesma coisa. Por isso, se você é aluno do Recolocação, eu quero que você faça pesquisa de mercado, para você identificar essas questões, né? O que é que estão pedindo em determinados cargos que eu nem sabia que estavam pedindo, principalmente se você está muitos anos na mesma empresa ou no mesmo cargo. É importante isso para você se posicionar de uma forma mais estratégica, tá? Outra coisa, é importante que você mantenha o seu currículo atualizado e esteja também preparado para você mostrar no teu currículo as suas conquistas, os cursos que você já fez, os seus projetos de sucesso. Então, tenha isso escrito. Mesmo que você esteja trabalhando, faça um documento de conquistas. Coloca assim, conquistas e o seu nome. Ou conquistas 2024, 2025. De repente, você pode fazer um arquivo por ano e coloca tudo, todos os seus registros de projetos de sucesso, de feedbacks positivos que você recebeu, qualquer reconhecimento que você tenha recebido, os cursos que você já fez, porque isso te ajuda, inclusive, de repente, se você vai fazer aí uma avaliação de desempenho, uma entrevista de emprego, ou vai melhorar o seu currículo, ter um documento com conquistas é um baita diferencial, tá? E é importante que, assim, ao focar aí nessas estratégias que eu estou compartilhando com você, né? Você não só melhora a sua posição, as suas perspectivas no emprego atual, caso você esteja trabalhando, mas também te ajuda na sua empregabilidade e investimento contínuo em algo que é o seu maior patrimônio, que é você. É importante que você se encare como um patrimônio, como uma marca profissional, tá? Porque se você se vê como uma marca profissional, você vai fazer o seu melhor, você vai se dedicar, você vai querer aprender sempre mais, você vai querer se vestir de uma forma que passe credibilidade, você vai pensar em ter um perfil no LinkedIn que revele a sua melhor versão. Quando você falar sobre você, você vai falar com segurança, com conhecimento, você vai mostrar que você está sempre buscando melhoria contínua.
Só o fato de você estar aqui assistindo essa aula já diz muito sobre você. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas se você está aqui comigo, inclusive eu quero que você me deixe saber que você está assistindo essa aula e eu quero saber o que você achou. Dá um print ou pega o teu celular, faz uma selfie e fala, Jana, acabei de assistir a aula do Clube da Empregabilidade, onde você está falando sobre as 7 estratégias para eu me tornar um profissional ainda melhor, para eu ter saúde mental, para eu ter saúde física, enfim. Deixa eu saber, me marca, eu vou ficar feliz, tá bom? Vamos agora para a terceira aula, vamos falar sobre gestão humanizada, né? Principalmente em tempos de crise. Então eu te vejo na próxima aula. Um grande abraço.